de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que ainda não tirou a decoração de Natal. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Aqui é Fabrício Brown. E o problema não é a segunda-feira, é a sua vida. Aqui é o professor Vinícius de Almeida. Ano novo, novas execuções. Feliz 2022. Eu sou o professor Fernando Machado. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Pessimista bacana essa introdução. Começar 2022 oferecendo sacrifício. Sacrifício. Mas começar esse podcast com aquele agradecimento de você que acompanha sempre o nosso projeto, que faz a gente crescer e manter mais e mais o fluxo do Direito do Mato. Fica aquele muito obrigado. Agradecemos também, por mais que a gente não está aqui, a Unigram, a ajuda do Paulo, que hoje também... Enfim, mas também agradecer... É hábito, né? Estamos voltando das férias, gente. Esse é o primeiro episódio gravado em 2022. São Paulo, que não está aqui. São Paulo, que não está aqui hoje. Mas agradecer também, o escritório Mioto Betoni por oferecer esse espaço aqui fantástico para a gente poder gravar o nosso podcast. Fica aí também, nosso muito obrigado. Registrar aqui que estou sentindo falta da máquina de café, mas tudo bem. Hoje nós não temos mais o apoio da Casa dos Filtros, que levou a máquina, né? Até um pouco relutante, eles queriam que nós alugássemos, né? Nós achamos melhor não, né? Eu nem gosto de café tanto assim. Apenas com um período de testes. Pedimos a você, irmão ou irmã, que nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, que nos siga também nos siga no Facebook e principalmente que inscreva-se no YouTube, para que como diria o professor Vinícius, que o algoritmo do YouTube, um dia ele nos encontre. E veja como nós estamos voltando das férias, que perdemos um pouco o hábito da gravação e nem trouxemos as xícaras para oferecer a você que pode adquirir as nossas canecas, xícaras do Direito do Mato, que você já está acostumado a vê-las, mas você pode comprar também. As nossas xícaras para o seu chá da tarde. Seu chá da tarde, seu café, seu bolo de caneca também, você pode adquiri-la. É isso aí, gente. Vamos começar 2022. Começando então o 2022, já com uma notícia aqui que vai impactar diretamente você que é lactante e você que é uma criança na primeira infância. A quarta turma do TRF3, por unanimidade, deu provimento à apelação da União e reformou sentença que havia autorizado a retirada das restrições de propaganda de alimentos e produtos para lactantes e crianças de primeira infância, prevista na Lei 11.265/2006. Ao acatar o pedido, o colegiado destacou que a legislação não ofende a Constituição Federal e visa a proteção do consumidor. Para a relatora do processo, desembargadora Mônica Nobre, a questão de saúde pública e justifica a regulamentação rigorosa em propaganda e publicidade de produtos. Na decisão, a relatora ponderou que a norma veio para regulamentar a comercialização de alimentos para lactantes e crianças de primeira infância e de produtos de puericultura, além de informar a população sobre a importância do aleitamento materno, entre aspas. Essas determinações de cunho informativo objetivavam a proteção ao consumidor e já estavam, em linhas gerais, garantidas pela Lei 8.078 de 90, especialmente no seu artigo 6º, que traz a lista dos direitos básicos do consumidor, incluindo a proteção contra publicidade enganosa e abusiva em métodos coercitivos e desleais, fecha aspas, ressaltou. Você vê mais uma vez o Estado falando, olha, eu entendo mais da sua vida do que você, então não vou deixar fazer propaganda. Exato. Aqui nós temos uma lei que regulamenta. Vou tentar entender aqui. O NAN não pode fazer propaganda na televisão. Tem o ninho, né? Não tem o ninho, não tem aqueles leites e produtos que substituem o aleitamento materno. Resumindo, foi o que eu consegui entender disso aí. Esses produtos. Também. Entendi. Porque, assim, Yakult, né? nós entendemos... Yakult não dá. Nós entendemos aqui o seguinte, considera o poder público que as lactantes, elas têm alguma dificuldade ou têm alguma dificuldade não, mas elas têm alguma vulnerabilidade em relação às
As publicidades. A publicidade, por esse motivo, elas devem ser protegidas em relação à publicidade agressiva. Isso, e aí as empresas como Leite Ninho ou NAN não podem fazer essa publicidade voltada para as lactantes, porque elas desestimulariam o aleitamento materno. A ideia, então, seria impedir que a empresa possa divulgar, por exemplo, que o leite da marca tal tem tantas vitaminas e outros benefícios para não induzir a mãe a substituir a essa seria para proteger, nesse caso, os consumidores, né? E entra nessa questão da propaganda enganosa ou abusiva. Alguns produtos, é claro, eles são, né, na sua grande maioria, um substituto aquém do leite materno. Agora, determinadas crianças, elas têm um tremendo azar de nascerem com intolerância à lactose, e sendo que o primeiro alimento que ela vai ingerir é leite. Então aí precisa realmente de um leite desse especial, que é muito caro, né? E aí, até se é uma família de baixa renda, vai pesar muito no orçamento, porque a criança ela só vai mamar, né? Então isso vai pesar no orçamento. Mas assim, são determinadas assim, leis que eu acho meio desnecessário, né? Não, é tão desnecessário que a lei é desnecessária, tem que se julgar isso. O Poder Judiciário tem que se parar ali a sua atividade para decidir uma situação sobre essa. Porque, por exemplo, quando eu era criança lá em Amambai, não havia uma lei que protegesse nesse sentido. Porque lá, eu me recordo que nós tomávamos o leite que o leiteiro entregava. De carroça. De carroça. Eu também, aqui em Dourados era desse jeito. Com respeitando todos os protocolos de biossegurança. Sim, a gente levava a jarra, ele com a jarrinha dele enchia o leite. Levava a jarra lá, ele tinha a jarrinha dele, que ele já tinha recebido do seu avô, né, que veio passando aquela jarrinha. Ele colocava ali dentro do seu balde, que era o mesmo balde que já tinha... Do tonel, né, um tonel de ferro. Ele não era um balde cinza, já próprio para transporte de leite, né? E que o leite ele transportava horas e horas no sol ali, aquele leite, né? E depois... Eu acho que no final da linha, de tanto chacoalhar, já estava manteiga. E quando estava calor, já estava pasteurizado também. E aí depois a minha avó fazia... a avó tinha que ferver o leite, né? E aí ela deixava um de nós cuidando do leite para não derramar, né? Ah, não colocava o pires virado embaixo da panela para não derramar? Não conhecia essa técnica. Não, essa põe um pires de cabeça para baixo no fundo da panela e aí a fervura não derrama. Eu não sabia, essa tecnologia nós não tínhamos lá em Amambai. Compra um leite saquinho e ferve só para testar. E aí fervia ali o leite e o leite é aquela situação, né? Ele parece que ele sabe que enquanto você está olhando para ele não derrama. Não. Aí você vira para o lado, pegar outra vasilha, quando você volta derramou, né? E derramou ali no fogão, tem que jogar fora e comprar um fogão novo, né? Nunca mais você limpa aquele fogão. É depois da surra que você levou da volta aí. A avó ela perdoar porque ela derramava de vez em quando, se distraía ele um pouco, né? Agora não precisa mais dessa tecnologia, porque o leite não vem mais da vaca, ele vem na caixinha, né? Tá, agora ele só vem com sódio Eu acho que é por isso que algumas crianças, hoje em dia, elas têm tanta intolerância a determinadas coisas e alergias e etc e tal, em virtude de não ter a vitamina S, que a gente teve tanto contato, né? S de sujeira, então... Ela é um pai... Se você tivesse intolerância, você tinha duas opções. Eu tomava ou tomava com intolerância ou não tomava, né? Não tinha outra opção. Mas o próprio Código de Defesa do Consumidor, tentando voltar um pouco para o direito aqui, não para o direito consuetudinário. Me perdi em lembranças pueris, né? Vi aqui o puericultura. O Código de Defesa do Consumidor, que é a tal Lei 8.078, ele tem vários princípios de proteção no seu artigo 6º e etc. Essa Lei 11.265 de 2006 vem colocando essa proibição de propaganda. Há proibições de propaganda para a criança, né? É claro, ninguém vai fazer uma propaganda para a criança de primeira infância tomar aquele leite, porque quem está tomando esse leite geralmente são os recém-nascidos. E ali, então dificilmente a criança vai... antes de 1 ano de idade, vai olhar e vai falar: mãe, compra esse leite, né? Apresentar argumentos. Nesse caso, quanto aquilo que vai comer ou não. Sendo que é possível você fazer propaganda para criança de bolacha, de cereal, de não sei o quê, mas desses leites você não pode. Então,
Sendo que isso que substitui muito mais o aleitamento materno do que um outro tipo de leite nesse sentido. Agora, a propaganda voltada para a própria lactante, que já tem condição de discernir, eu acho desnecessário, mas você tem uma estrutura legislativa que permite esse tipo de coisa, né? Então, realmente a legislação ela permite esse tipo de restrição à publicidade. Tem restrições à publicidade, né, para a criança em termos de brinquedo e etc. e tal. Tem restrições à publicidade de produtos nocivos à saúde, né, como o álcool e o tabaco. Isso aí você não precisa fazer publicidade, né, porque o pessoal descobre por si só que é ruim, mas é bom. Então, há uma estrutura legislativa que permite esse tipo de lei de decisão, né? Talvez esse tipo de notícia também ele mostre uma falha por parte do próprio poder público, né? Mostrando um pouco de ineficiência em relação à maneira como ela trata, por exemplo, as pessoas, as mulheres lactantes, nas orientações políticas públicas sobre a alimentação que ela tem que dar, por exemplo, o recém-nascido, ao ponto de ficar convencida numa propaganda de uma vaquinha falando que se a criança beber o leite daquela... Se tomar o leite Cambi... vai... A criança fazendo ser mais forte e inteligente. Mas Poderia resolver muito simples. Com aquela tela azul, o Ministério da Saúde adverte, não substitui o aleitamento materno. Então já está resolvido, não precisa de tudo isso não. Mas a notícia foi boa, tirou até o assunto aqui para o nosso podcast, né? Vamos para a nossa próxima notícia. Olha só então, né? Falando outro assunto, não tem nada em falar de outra coisa, né? Provedor deve remover conteúdo ofensivo a menor na internet, mesmo sem ordem judicial. É meio lógico, né? Então, vamos ver aqui. Para atender ao princípio da proteção integral, é dever do provedor de aplicação de internet proceder à retirada de conteúdo que viola os direitos de crianças e adolescentes, assim que for comunicado do caráter ofensivo da publicação, independentemente de ordem judicial. Com esse entendimento, a quarta turma do STJ negou o provimento ao recurso especial em que o Facebook questionava sua condenação por ter se recusado a excluir mensagem que trazia a foto de um menor com o seu pai e acusava esse último de envolvimento com pedofilia e estupro. Segundo o relator, a divulgação da foto do menor sem autorização dos seus representantes legais, vinculada a conteúdo impróprio, em total desacordo com a produção conferida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, representou grave violação do direito à preservação da imagem e da identidade. No recurso, o Facebook invocou o artigo 19 do Marco Civil da Internet, segundo o qual o provedor só poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, se deixar de cumprir a ordem judicial específica para torná-lo indisponível. No entanto, seguindo o voto de Antônio Carlos Ferreira, a quarta turma entendeu que o provedor de aplicação que se nega a excluir publicação ofensiva à pessoa menor de idade, mesmo depois notificado, e ainda que sem ordem judicial, deve ser condenado a indenizar os danos causados à vítima. Então vamos voltar lá no Marco Civil da Internet. Isso. O Marco Civil da Internet ele tem a previsão específica no artigo 19, que ele diz que o provedor da internet ele só será responsabilizado se depois de intimado de uma decisão judicial ele deixar de excluir um conteúdo. Então, o que o artigo 19 ele traz imagine que eu tive algum conteúdo meu que considero inadequado e eu quero que ele seja excluído da internet. Então, eu tenho que ajuizar uma ação, nessa ação, por exemplo, pedirem uma liminar que o conteúdo ele seja excluído. Só depois de notificado o Facebook via seu preposto é que o Facebook, então, ou qualquer rede social poderá ser responsabilizada pela não retirada do conteúdo. O que aconteceu na decisão foi que, invocando o ECA e o princípio da proteção integral de menor, como diria o pessoal do direito penal, então, nesse caso, seria necessária a retirada, mesmo que sem a ordem judicial, como, por exemplo, uma notificação extrajudicial justificando ali que o conteúdo vinculado ao menor é um conteúdo impróprio. Como aqui no caso foi veiculado uma questão em relação ao pai
e o menor com acusações graves, né, de pedofilia e estupro. Esse tipo de notícia que eu acho legal, esse entendimento do STJ, eu acho legal que ele nos apresenta duas coisas bem interessantes. Primeiro, tirar essa exigência da ordem judicial, ela meio que dá uma desafrouxada, a intenção é essa, né? Dá uma desafrouxada da busca do Poder Judiciário, você tentar resolver de forma mais extrajudicial possível. Segundo, tem a questão de envolver menor, né, pô? Aí foge até da seara do particular, já é uma coisa mais que envolve toda a coletividade, então existe um interesse maior em relação a isso, o que acaba também justificando de que a gente não tem que esperar o acionamento do Poder Judiciário. Só que também uma coisa bem interessante aqui que ele fala é que precisa dessa notificação. Porque se não houver essa notificação, e por exemplo o Facebook, que agora é Meta, né? O Facebook, o Meta, ele fazer de forma prévia isso, sem a notificação, existe uma chance, uma linha tênue de configurar censura. Na verdade, assim, os próprios provedores e também as redes sociais, elas já têm alguns mecanismos para você denunciar abuso. Então, se houve alguma veiculação que seja considerada imprópria, então os usuários podem, que eu entendo que seja o caminho mais adequado, que considerando que a rede social ela é uma microcomunidade, não diria nem micro porque pela quantidade de pessoas que acessam, mas ela já é uma comunidade com as suas regras próprias, que os próprios usuários possam fazer a utilização dos mecanismos de controle internos da rede social. Aí, claro, cabe à rede social estabelecer uma estrutura que permita receber, verificar a informação, analisar potenciais riscos e prejuízos e, então, tomar as medidas necessárias. Nesse caso, sendo um interesse relativo a um menor, então acredito que o próprio Facebook já deveria ter mecanismos eficazes para coibir esse tipo de imagem, porque se o próprio Facebook ele restringe o acesso à plataforma a menores, então ele tem que ter esse cuidado também com aquilo que é postado em relação ao menor. Há uma inteligência artificial nesse e há uma incoerência às vezes dessa inteligência artificial, como ela funciona, que ela faz uns filtros e pega coisa nada a ver. Por exemplo, por vezes o Facebook ou o Instagram, que são plataformas da mesma empresa, eles colocam aquele negócio, né? Conteúdo não sei o que, deseja ver inapropriado, deseja ver mesmo assim, aí você clica lá, quero ver, né? Aí você vai ver, é o cara carneando, cortando a carne para fazer o churrasco. Eu não sei porque que ele entendeu que era inapropriado. Às vezes é porque estava próximo da hora do almoço, alguém estava com fome. Eu olhei aqui e falei, ué? Porque eu sigo... A comunidade vegana se sente atingida. Se sente, né? Sim. Então, e aí do outro lado, quando tem um menor de idade, numa acusação ali de pedofilia, que a imagem, sequer às vezes teve o cuidado de borrar a cara da pessoa, da criança, poderia ter tido isso, ele deixa passar. Há muita crítica ao artigo 19 que fala assim, provedor, você só vai ser responsável por danos morais e ter que arcar com eventuais danos morais ou até materiais se depois de intimado judicialmente você não fizer nada. Aí você dá umas costas quentes muito grande para o provedor e fala, não, esse é problema deles. Eu não tenho responsabilidade alguma que está acontecendo aqui. Mesmo ciente que tem coisa errada acontecendo, e ele, porque o artigo 19 fala isso, né? Então, há uma crítica nesse sentido. Ainda demora, né? Não, essa decisão. Até alguém procurar um advogado para fazer uma ação, para entrar com a ação. Por mais que o advogado seja competente, ele vai levar uns 2 dias aí. Para fazer isso, para daí fazer correria para o juiz despachar, para daí ser intimado. Nisso aí o estrago está sendo feito, né? E se a pessoa não tem condições de contratar um advogado, depende da Defensoria Pública? Vai para a Defensoria Pública, agenda, marca para o mês que daqui a 30 dias a entrevista. E nisso o dano está acontecendo. Então, eu acho que os próprios provedores aí de aplicação, né? Eu achei um termo interessante, provedores de aplicação na internet. Não sei o que o pessoal, na hora de fazer o voto no STJ, quis criar um nome diferente. Eles estão criando aqueles instrumentos mesmo para se precaver disso. E às vezes eles vão, na dúvida, tira. Depois, não é nada, coloca de volta. Tem acontecido muito isso.
Mas, por outro lado, às vezes deixa passar esse tipo de coisa. Mas é próprio, né, desses tempos de internet, colocar tudo, e tudo que coloca lá, tu presume que é verdade, né? Eu estava vendo esse negócio sobre essa coisa de classificar, o próprio aplicativo classificar como conteúdo impróprio. O problema é que alguns pais estão tendo quando eles criam principalmente aqueles perfis dos seus filhos. Quando é recém-nascido, não sei o quê. Daí quando eles fazem, por exemplo, alguns vídeos ou então fotos, às vezes stories, essas coisas, o próprio aplicativo acaba denunciando. Não, isso aqui é um conteúdo impróprio. Quando na verdade era um momento assim de lazer, por causa desse filtro meio exagerado que ele tem. Aí tanto é que eles mesmo até desaconselham, né, de você fazer esse tipo de perfil. Na verdade, tanto o Facebook quanto o Instagram, ele é a partir dos 13 anos de idade. Ele exige que tenha 13 anos de idade, então não é para criança. Então seria para adolescente para cima. Então nem para cachorro, para gato. E tem, né? E aí o TikTok, se eu não me engano, pode ter criançada, acho que a partir de 8 anos ou não sei que idade. Então, aí já não é voltado para a criança. Mas o pessoal cria perfil de criança e tal, e tudo, e coloca foto dos filhos, às vezes coloca até foto do filho pelado, né? E aí abre a porta, né? Porque você tem tarado tudo que é coisa no mundo, né? O pessoal não consegue se controlar, então é desse jeito. Prato cheio. Pedófilo. Esse silêncio aí é para constranger só. Ele convidou só para te deixar. Aí você pega o algoritmo do YouTube, vai pegar essas palavras e vai dar um strike nesse vídeo. Já não tem muito acesso. Bloquear aí fica. Ganhar um strike, pelo menos a gente entra com ação contra o YouTube. Brincadeira, YouTube. Então vamos para a próxima notícia. Lei da Paraíba, que proíbe planos de saúde de limitar tempo de internação de pacientes com Covid, é inconstitucional. A gente estava falando agora há pouco, né? Que derrubar o vídeo por causa do assunto e vem a palavra Covid. Só não colocar a palavra vacina. Não pode colocar vacina, nem cloroquina. Colocar junto aí já. A gente acabou de colocar, todas as vezes. Se a gente colocar, por exemplo, vacina e Bolsonaro, pronto, aí eu já. Cara, esse vídeo não vai nem a pau. Vamos testar o YouTube, vamos testar o algoritmo. Foi aplicado o entendimento da Corte de que compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial e sobre políticas e seguros. O plenário do Supremo Tribunal Federal invalidou a Lei 11.756 de 2020, do Estado da Paraíba, que proíbe às operadoras de planos de saúde a limitarem o tempo de internação dos pacientes suspeitos ou diagnosticados com Covid-19, em razão de prazos de carência dos contratos com cobertura hospitalar. Entre outros pontos, a entidade argumentou que a lei estadual impôs às operadoras de saúde obrigações desconhecidas pelas leis federais que regulamentam o setor. Sustentou que a medida confere tratamento diferenciado às operadoras que atuam na Paraíba em relação aos demais estados, ferindo o princípio da isonomia, e que a interferência sobre contratos já firmados fere direitos garantidos pela norma à época da sua celebração. Isso é aquela coisa, deputado, né, que quer fazer uma lei bonita, mas não presta atenção naquilo que ele pode fazer. Vamos falar bem deputado estadual, né? Aqui o ponto principal. Embora nós estejamos aqui atuando como advogado do diabo, né, no caso do plano de saúde, né, que é pior do que o diabo. Mas a questão aqui a lei ela não foi inconstitucional do ponto de vista do mérito, e sim foi atacada aqui a formalidade da lei. Por quê? Porque houve uma invasão de competência. No caso, ao Estado federado, que é a Paraíba, não cabe a ela estabelecer leis que regulamentam o plano de saúde, uma vez que a competência privativa da União. Uma inconstitucionalidade orgânica. Só o termo que acredito que... Tudo professor de constitucional, né? Até eu agora sou professor de constitucional também, tá aí? Aí vem esses nomes, vedação a retrocesso, chama efeito cliquê, né? Tem todo os nomes mais bonitos, né? Só para pegadinha em concurso e exame da ordem, né? Então podia deixar num nome só. É que é interessante,
que as pessoas têm em mente que a Constituição Federal, ela divide aquilo que cada ente da federação pode legislar. Então, a União, ou seja, o Congresso Nacional, está a grande fatia do bolo, ou seja, eles vão legislar sobre todos os assuntos. Aos estados, ou seja, os deputados estaduais, eles têm uma competência reduzida, né? Questões internas dos estados, tributário do estado, ambiental, uma competência bastante reduzida. Inclusive, sobre procedimento, pode legislar, mas não pode legislar sobre processo. Então, e aos municípios, menos ainda. Porém, os melhores assuntos estão na esfera do Congresso Nacional. Um deputado estadual olha isso e fala, vou fazer esse projeto de lei. As operadoras agora não podem limitar, né? Como se pudessem, porque a legislação federal, que trata dos planos de saúde, proíbe limitação de internação por tempo. Você tem a limitação de tratamento de acordo com os procedimentos, com o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, mas não em relação ao tempo do tratamento. Uma vez internado, vai ficar internado até receber alta e o plano de saúde vai custear. Então não existe essa limitação. Por exemplo, Covid 12 dias, chegou no 13º dia, tira a pessoa e coloca na calçada. Né? Então essa limitação, a legislação, ela não permite, ela proíbe, então vai ser feito tratamento. Então a lei federal ela já amplia isso. E colocou também, pela própria notícia aqui, questões que ele deveria fazer o tratamento no prazo de carência dos contratos de cobertura, né? A carência é aquele período entre o momento da contratação até você poder utilizar. Então E ela é gradual, né? Você tem procedimentos que vão sendo até o prazo máximo de 180 dias, que é o... Tem até de 24 meses para doenças pré-existentes. Então você tem de 24 horas para urgência e emergência. Esse prazo de 24 urgência e emergência, a pessoa ela sofreu um acidente. Então você fez o plano de saúde agora, né? Você tem que tomar cuidado para não sofrer nenhum acidente dentro de 24 horas. Vai para casa, dorme. Por que essas 24 horas ali, esse prazo de 24 horas? Para evitar a má-fé do consumidor, que já doente, numa situação de emergência, vai lá, contrata um plano de saúde e daí procura o hospital. Por exemplo, cair de bicicleta, passa na Unimed primeiro. Isso. Aí faço a carteirinha e daí eu vou para o hospital. É para evitar essa má-fé do consumidor. É um prazo curto. Urgência, emergência, qualquer tratamento. Você tem que ir para o hospital e tem que ser tratado. Não pode, não, volta semana que vem, vamos agendar. Não, você tem que ser tratado. Aí você tem 30 dias para consultas e exames mais simples. Consulta eletiva, você ir no cardiologista, tudo exames mais simples. E 180 dias para alguns tratamentos mais complexos. Alguns exames de imagem mais complexos, algumas coisas com tratamento, cirurgias eletivas mais complexas, né? Então quero fazer uma cirurgia no joelho. Descobri que tem um problema no joelho, né? Tem que esperar os 180 dias e tal, esse prazo de carência. Por que tem essa carência? Para a pessoa não fazer o plano, fazer o procedimento, cancelar o plano. Que daí fica muito custoso para a operadora. Precisa pelo menos também ter uma compensação financeira aí. Qualquer internação vai ficar caro, então precisa ter uma compensação financeira. Então se justifica essa carência. Aí você fala, não, o cara pegou Covid, tem que ficar internado? É urgência, emergência, então ele vai ficar internado. Então não tem por que interferir uma lei estadual, já interferir naquilo que a lei federal já fala como que é. E no caso, existem vários critérios para se estabelecer as competências, e um deles é a questão do interesse, quando o interesse é nacional, quando é regional e quando é local. E no caso dos contratos, como os de plano de saúde, ela tem que ser nacional, por quê? Porque para que as operadoras possam ter contratos que sejam oferecidos no Brasil todo. Sim. Senão você tem, por exemplo, no Mato Grosso você tem algumas regras, no Paraná outras, Minas Gerais outras. Aí uma operadora nacional como a Unimed, ela teria que ter planos personalizados, estrutura personalizada para atender em relação a cada contrato, que tornaria aí possivelmente mais caro em um lugar, mais barato em outro, mais complexo. E tudo aquilo que no Brasil é deixado para os estados ou municípios fica mais complicado, né? Mais burocrático, mais difícil. Por exemplo, ICMS, né? Que é o tributo mais difícil que tem. Conforme o estado que ele sai, de um estado ali que tem uma, do outro é outra, para sair de um lugar para voltar é outra, então fica muito complicado. Então, aqui, por mais que houvesse uma boa vontade aqui dos deputados estaduais da Paraíba, na verdade eles
talvez acertaram na intenção, mas erraram muito feio na... Eu acho que na competência erraram e sabiam que erraram, porque com certeza a Assembleia Legislativa da Paraíba tem uma assessoria jurídica, a própria Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia os assessores jurídicos falaram, olha, não vai dar. Daí o deputado falou assim, foda-se. Também outra coisa, é um tema que ele pega uma coisa que a gente está vivendo no momento, Covid, com uma coisa que já perdura há muito tempo, que é a relação com o plano de saúde. Com toda certeza, alguma vez já deve ter discutido um projeto de lei envolvendo o plano de saúde, e o projeto sequer tenha sido aprovado pelo parecer de inconstitucionalidade. Mas ele aproveitou o momento. Opa, Covid. O Covid traz isso. A questão do momento e da pauta, da recepção da pauta. Toda aquela pauta que vai ser bem recebida, ela acaba sendo propícia para a pessoa fazer uma... E lembrar que a lei é de 2020, né? 2020 foi ano eleitoral para prefeito. Muito deputado pode ter querido concorrer para prefeito. Então aproveita, olha, estamos preocupados com vocês aqui, estamos fazendo coisas maravilhosas e tudo. Frente aos órgãos de fiscalização, daí chega lá, a Assembleia está com tantos projetos aprovados, e isso acaba... Mas isso aí, né? Então vamos lá. STF, mais uma vez. Não, isso acabou. Esse é o roteiro do próximo episódio. Esse é o próximo episódio? São muitos episódios, nós gravamos muito, então fica difícil. Hoje nós vamos gravar 2 episódios, hoje a gente trabalha, gente. Para que vocês vejam o nosso esforço e o nosso empenho para trazer até você conteúdo sempre de qualidade e atualizado. Como é que a gente encerra? Eu esqueci como que a gente fica falando aqui do som, é só para... Tem que se despedir. Assim, aos poucos, né? Mas, encerrando então mais esse episódio do Direito do Mato, voltando aquele agradecimento a você que acompanha o nosso projeto de mato, que é com vocês que a gente consegue fortalecer mais e mais. Fica aqui o nosso apelo, o nosso pedido, nossa solicitação para que você nos curta, nos acompanhe e inscreva-se nas nossas redes sociais, ajudando no crescimento deste bonito projeto Direito do Mato. Então, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes.